Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre membrana plasmática e os transportes realizados através dessa membrana, bem como as formas de comunicação celular. Espero que vocês gostem, deixem os seus comentários, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a tela para iniciarmos a nossa aula. Bom, então a membrana plasmática, ela é a camada, né, que vai revestir toda a célula. Então, lá na nossa aula de célula eucarionte, eu falei para vocês a respeito dessa estrutura, e que é uma estrutura básica, né, que compõe a célula. Então, para ser célula, tanto procarionte quanto eucarionte, é necessário a presença dessa estrutura. Então, aqui é para mostrar a estrutura dessa membrana para vocês. Ela é uma bicamada lipídica, principalmente formada pelos fosfolipídios, e tem essas proteínas na sua estrutura também. Além disso, vai ter carboidratos associados a proteínas e carboidratos associados a lipídios. Então, as funções que a membrana plasmática exercem na nossa célula são separar o meio intracelular do extracelular, controlar a entrada e saída de substâncias na célula, manter a homeostasia, que é a constância, o equilíbrio, e fazer o reconhecimento celular. Então, aqui mostrando mais uma vez para vocês a estrutura dessa membrana. Em azul são duas camadas de lipídios, por isso que ela recebe o nome de bicamada lipídica. Em amarelo tem as proteínas. Em relação aos lipídios, podem ser os fosfolipídios e o colesterol. Essa proteína que atravessa a bicamada lipídica, ela é chamada de proteína integral ou intrínseca e ela está firmemente aderida à membrana plasmática. Essa proteína amarelinha aqui, que está só de um lado da camada dos lipídios, ela é chamada de proteína periférica ou extrínseca e ela não está tão firmemente aderida à membrana plasmática quanto a proteína integral. E essa proteína periférica, ela está voltada para a face citoplasmática. Nós falamos que essa membrana plasmática, ela tem um modelo chamado modelo do mosaico fluido. Por quê? Porque essas proteínas, elas se movem, tá? Não é uma coisa rígida, não é algo estático. Então, existe uma fluidez nessa membrana plasmática. Aqui, quando essa palavra glicoproteína é porque tem carboidratos associados à proteína. E glicolipídios são os lipídios associados aos carboidratos. Essa região aqui rica em carboidratos, né, associados a proteínas e aos lipídios, recebe o nome de glicocálice e ela tem como função fazer o reconhecimento celular e a inibição por contato. A membrana plasmática, ela pode se apresentar, né, de uma forma especializada, como as microvilosidades, que são essas projeções aqui digitiformes, parecendo dedos. Então, essas microvilosidades estão muito presentes nas células intestinais, que são os enterócitos, porque aumentam a superfície de contato e, consequentemente, aumenta a absorção de nutrientes. Também, como especialização, a membrana pode ter cílios, que estão presentes nas células do sistema respiratório, e esses cílios estão muito associados à movimentação das impurezas e à eliminação delas. Em relação ao transporte através da membrana, existe a osmose, que é a passagem do solvente do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado. Então, na osmose, quem vai se mover é o solvente. Então, aqui na primeira imagem, né, nós temos uma célula que é representada por essa esfera e ela está em um meio.
Quando a concentração do meio, nós falamos que essa solução é isotônica, ou seja, a concentração de soluto do meio é igual à concentração de soluto no interior da célula, nós falamos que nada vai acontecer com essa célula. Então, ela não vai ter nenhum dano, tá? Porque a concentração de soluto do meio é igual ao interior da célula. Mas quando essa célula ela é colocada em uma solução hipertônica, ou seja, numa solução onde a concentração de soluto é maior no meio do que dentro dessa célula, por osmose, essa célula vai perder água. E quando ela perde água, ela pode murchar e vir a morrer. Quando essa célula ela é colocada em uma solução hipotônica, ou seja, numa solução onde a concentração de soluto é menor do que dentro da célula, a água vai tender a entrar nessa célula por osmose. E essa água entra tanto nessa célula que vai estourá-la. Então, tanto numa solução hipertônica quanto numa solução hipotônica, a célula terá danos ou pela entrada ou pela saída de água por osmose. A difusão é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, na tentativa de igualar as concentrações desses meios. É um transporte passivo, porque acontece a favor do gradiente de concentração e não tem gasto de energia. Como tipos de difusão, a primeira delas é a difusão simples, que consiste quando pequenas moléculas apolares ou não carregadas vão passar diretamente pela bicamada lipídica da membrana. Isso acontece muito com gases, por exemplo, o gás carbônico e o gás oxigênio. Então, aqui é para mostrar para vocês que o transporte do soluto é diretamente através da bicamada lipídica. Então, por exemplo, quando nós inspiramos, que o oxigênio, então, vai lá para os nossos alvéolos pulmonares. Esse oxigênio está em maior quantidade nos alvéolos e em menor quantidade no sangue. Então, por difusão simples, pela bicamada lipídica, esse oxigênio sai dos alvéolos e vai para dentro dos vasos sanguíneos para depois irem para as nossas células. E o caminho inverso acontece com o gás carbônico. Então, do sangue, né, do vaso sanguíneo, o gás carbônico, que está em maior concentração, passa pela parede desse alvéolo, passa pela membrana, né, dos alvéolos e vai chegar, então, nesses alvéolos e nós vamos expirá-lo. Então, esse transporte de gases acontece diretamente pela bicamada lipídica e, por isso, é chamado de difusão simples. Outro tipo de difusão é a difusão facilitada. O próprio nome já está te dizendo. Se ela é facilitada, é porque existem proteínas que facilitam o transporte dessas moléculas. Nesse caso, agora, o transporte na difusão facilitada acontece transportando íons e moléculas polares. Então, exemplo como glicose e aminoácidos. Existem dois tipos de proteína. A proteína que é chamada de proteína canal, que ela vai funcionar como um portal. Quando ela está aberta, vai acontecer o transporte. Quando ela está fechada, esse transporte não acontece. E a proteína carreadora, que pode ter uma certa interação com o soluto que vai ser transportado. A proteína carreadora, ela pode transportar um soluto por vez, que nesse caso o transporte vai ser chamado de uniporte, ou ela pode transportar 2 solutos por vez, que aí nesse caso o transporte vai ser denominado de cotransporte. Dentro do cotransporte, se esses 2 solutos são transportados na mesma direção, né, vocês percebem que eles estão, né, indo de cima para baixo, nós classificamos isso em simporte. Mas quando um soluto vai para uma direção e o outro vai em outra direção, esse transporte é chamado de antiporte.
Existe também o transporte ativo, que é aquele que tem gasto de energia e ele é contra o gradiente de concentração. Então, aqui vocês percebem que a concentração de soluto é maior na superfície superior do que na superfície inferior. Mas o soluto vai em direção contrária, vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, sempre que vocês verem essa molécula de ATP, quer dizer que está tendo gasto de energia ali. O exemplo clássico que nós temos é a bomba de sódio e potássio. Então, você percebe que o sódio aqui, a concentração dele é maior no meio extracelular do que no intra. Mas, apesar disso, o sódio vai sair pela bomba de sódio e potássio. E o potássio, a concentração dele é maior no meio intracelular e fora é menor, mesmo assim ele vai entrar. Então, como é contra o gradiente de concentração, isso exige um gasto de energia e por isso o transporte é classificado como ativo. Todos esses transportes que eu falei para vocês, osmose, difusão simples, difusão facilitada, é de micromoléculas, ou seja, moléculas muito pequenas que conseguem ser transportadas pela própria membrana plasmática. Mas quando é uma macromolécula, né, quando é uma molécula grande, essas moléculas não conseguem passar nem pela bicamada lipídica e nem pelas proteínas. Então, no transporte de macromoléculas, para que essas moléculas entrem na célula, é feito, então, a endocitose, que é o transporte para dentro da célula. Então, vocês estão vendo aqui que a membrana plasmática, ela emite pseudópodes e forma uma invaginação, trazendo para dentro da célula aquela macromolécula. Se essa macromolécula for uma partícula sólida, esse transporte é chamado de fagocitose. Se aquela macromolécula for uma partícula líquida, é chamado de pinocitose. E da mesma forma, quando tem uma macromolécula dentro da célula, que ela precisa ser jogada para fora dessa célula, esse processo é chamado de exocitose, que é então o transporte para fora da célula de uma macromolécula. Bom, então essas são as formas de transporte através da membrana. E agora eu vou comentar com vocês sobre as formas que as células têm de se comunicarem, tá? Então, como que as células vão se comunicar entre si? Então, a comunicação celular é o processo de transferência de informações de uma célula para outra. Essa sinalização pode ser elétrica, que acontece por corrente iônica através da membrana plasmática, é o caso da comunicação entre neurônios, ou uma sinalização química, que ela é mediada por substâncias químicas. Quando as células estão em contato físico, né, uma encosta na outra, nós falamos que essa comunicação celular ela é direta, porque existem pontos de contato físico entre elas. Quando as células se comunicam, mas elas não se tocam diretamente, nós falamos que essa comunicação ela é indireta. Bom, então eu vou começar falando para vocês sobre os pontos, né, de comunicação celular direta. Então, eu tenho aqui uma célula à esquerda, uma célula no meio e uma célula à direita. Então, elas têm contato físico, tá? Então, esse contato físico ali, esse ponto de contato, né, onde o citoesqueleto se prende à membrana, formando um elo de ligação com as células vizinhas, esse ponto de contato é chamado de desmossomo ou mácula de adesão. Existe também uma junção entre as células, chamada de junção aderente ou zônula aderente, que é onde forma placas, onde inserem-se filamentos de actina, que é uma proteína, e são contráteis. Tem uma zônula chamada de zônula oclusiva ou junção oclusiva, que é uma faixa contínua em certas células epiteliais que vão vedar total ou parcialmente o trânsito de íons e moléculas entre as células vizinhas.
Tem o complexo juncional, que é formado pela zônula de oclusão, mais a zônula de adesão e desmossomos, que serve para aderir e vedar. E tem a junção comunicante, ou gap junction, que é uma estrutura de comunicação celular, permitindo que grupos celulares funcionem de modo coordenado e harmônico. Então, nessa imagem, né, existem todas essas formas de comunicação direta. Então, aqui existe a junção comunicante, representada por essa estrutura verde, que vai comunicar uma célula a outra. Aqui tem os desmossomos, que vão aderir uma célula a outra, junto com a junção aderente. E a junção oclusiva, que é onde veda total ou parcialmente o trânsito entre moléculas de uma célula para outra. Mas além dessa comunicação, dessa sinalização celular direta, né, que é quando as células estão em contato físico uma com a outra, existe a sinalização celular indireta, que é quando elas não têm contato físico. Então, a primeira forma de sinalização celular indireta é autócrina. Então, a célula é ativada por receptores a partir de um sinalizador liberado por si própria. Então, a célula libera um sinalizador que vai se ligar em um receptor dela mesma, ativando ela própria, tá? Então, ela libera o sinal e ela mesma será ativada. Acontece com células do sistema nervoso e sistema imunológico. Na sinalização parácrina, a célula produz um sinalizador que vai atuar em células vizinhas. Então, esse sinalizador é liberado por essa célula mediana aqui, e esse sinalizador vai ativar e vai atuar em células vizinhas. Como essas células estão próximas, não há necessidade desse sinalizador ser transportado pela circulação. É o caso de citocinas e histamina, que quando você tem contato com um alérgeno e essa histamina é liberada, ela atua em células muito próximas. Na sinalização intácrina, a célula vai produzir um sinalizador que se ligará a um receptor intracelular. Na sinalização endócrina, as células secretoras vão liberar na corrente sanguínea moléculas que podem ser hormônios e que atuarão em células distantes. Então, como, né, esse sinalizador, esse hormônio vai atuar em células distantes, há a necessidade deles usarem a corrente sanguínea para serem transportados. Na sinalização sináptica, né, ela vai acontecer por meio de neurotransmissores, em que as células nervosas trocam sinais e vão gerar sinapse. Então, a sinapse é a comunicação clássica entre duas células nervosas. A neuroendócrina, ela é realizada por células neuronais que vão secretar substâncias que agirão também em células distantes. Então, por exemplo, substâncias, hormônios, né, liberados pela hipófise vão atuar em outras regiões do nosso corpo, como a mama, como o útero, tá? Como os ossos. Então, são locais, né, muito distantes entre o local que é produzido, que é liberado aquela substância, do local onde ela vai atuar. Por isso, há a necessidade de serem transportados pela circulação. Bom, essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado, então, a vocês, né, no estudo aí dessa membrana plasmática e dessas formas de comunicação. Muito obrigada e até a próxima aula.